Borketov, Haverim, Hakol Beseder, tudo na ordem, como vocês vão? Bom dia, aquele cafezinho, né? Pessoal, hoje nós temos aqui uma parte da Parashá da porção de Miketz muito boa. Nós temos aqui bastante comentários, temos um Midrash muito bom para nós nos aprofundarmos aqui na história, tá? É fenomenal, posso dizer para vocês assim, essa porção de hoje aqui que nós vamos ler, quando a fome no Egito, Jacob vai mandar, né, Israel vai mandar os seus filhos até o Egito para comprar alimento, e ali Yosef, né, e José, ele tem o seu primeiro encontro com seus irmãos. E nós temos muitas coisas aqui interessantes nessa paraxá, com alguns comentários de Rashi e um Midrash aqui muito bom, tá? E vamos lá. É uma porção grande, tá? Mas vamos ler aqui. E assim nós vamos continuar aqui. Então vamos lá. Então, só recapitulando, na parte anterior dessa porção de ontem, nós lemos aqui que até o final o faraó tinha dado autoridade a Yosef para ele cuidar em questão em relação à alimentação toda, ficaria na conta de Yosef, e nós terminamos a porção de ontem com nascendo Menashe e Efraim, os dois filhos de Yosef, tá? E aqui nós vamos dar continuidade. Versículo 53 do capítulo 41, que diz assim: chegaram ao fim os 7 anos de fartura que havia no Egito. Os 7 anos de fome começaram, assim como Yosef tinha predito. Havia fome em todas as terras, mas no Egito havia pão. A terra inteira do Egito começou a sentir a fome e a população começou a gritar ao faraó por pão. O faraó disse a todo o Egito: vão para Yosef, façam tudo o que ele lhes disser. A fome se espalhou por toda a terra. Yosef abriu todos os depósitos que havia e vendeu suprimentos para o Egito. Só que a fome estava piorando ainda no Egito. Toda a terra veio para o Egito para comprar alimento de Yosef, pois a fome estava crescendo mais severamente em toda a terra. Jacó viu que havia alimento à venda no Egito, e ele disse a seus filhos: por que vocês estão se exibindo? Ele disse: eu escutei que há provisões no Mizraim, no Egito. Vocês podem descer lá e comprar alimento. Vamos viver e não morrer. Os irmãos de Yosef desceram em 10 para comprar grãos do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de Yosef, juntamente com os outros. Talvez um desastre possa lhe acontecer, ele disse. Os filhos de Israel vieram comprar dentre os outros que vinham, pois havia fome na terra de Canaã. Yosef governava sobre a terra, Kol Haaretz, né, toda a terra. E ele era o que vendia alimento para todo o povo. Quando os irmãos de Yosef chegaram, prostaram-se a ele com suas faces ao solo. Yosef reconheceu seus irmãos assim que os viu, mas eles não o reconheceram. No entanto, ele agiu como um estranho e falou-lhes asperamente. De onde vocês são? Ele perguntou. Eles disseram: da terra de Canaã, para comprar comida. Yosef reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Ele lembrou-se do que havia sonhado a respeito deles, e eles lhe disse: vocês são espiões, vocês vieram espionar os pontos fracos da terra. Disseram para ele: não, meu senhor. Nós somos seus criados e viemos somente para comprar alimento. Nós somos todos filhos do mesmo homem. Nós somos honestos, teus servos nunca foram espiões. Disse a eles Yosef: não, vocês vieram para ver onde a terra está exposta. Eles disseram: teus servos são 12 irmãos. Nós somos os filhos de um homem que está em Canaã. Eis que o irmão mais novo está com nosso pai, o irmão não está. Disse para eles: foi o que eu disse, que vocês são espiões. Há somente uma maneira de vocês me convencerem. Pela vida do faraó, vocês não deixarão este lugar, a menos que seu irmão mais novo venha até aqui.
Mande um de vocês e traga seu irmão, e vocês permanecerão na prisão. Isso certificará a alegação de vocês e determinará se vocês estão dizendo a verdade. Senão, pela vida do faraó, vocês são espiões. Yosef o colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, Yosef lhe disse: se vocês fizerem como eu digo, vocês viverão. Eu temo a Hashem. Eu temo a Deus. Et ha-Elohim ani yere. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uns comentários bem interessantes para essa porção aqui. Então, nós começamos aqui dizendo que a Torá, que os 7 anos de fome começaram. E que a terra toda, né? A terra toda ela começou a ter fome. No versículo 26 aqui, tá assim, né? A fome se espalhou por toda a terra, tá? Só que no hebraico aqui tá Al-Kol Penei Haaretz. Penei vem de penar, face. Penei. Então, não seria Kol, né? Se tivesse em hebraico, toda a terra simplesmente estaria Kol Haaretz, ou seja, toda a terra. Só que no hebraico não está escrito Kol Penei Haaretz, toda a face da terra. Tá? A fome atingiu. Então, quando se usa aqui o termo em hebraico Penei, face, né? Rashi ele comenta que, na verdade, que são a face da terra, eles são os ricos. Eram as pessoas ricas. Então, a fome atingiu até mesmo quem já era bastardo, quem tinha riqueza, né? Então, não havia nada, desde do homem rico até o pobre e vice-versa, todos foram atingidos pela fome. Kol penei haaretz, toda a face da terra, tá? E Yosef ele tinha aberto os depósitos e começou a vender, né? Só que as pessoas chegaram perante o faraó e começaram a reclamar. Por quê? Vamos analisar aqui, pessoal. Ó. Yosef, ele era, até então, um hebreu. Eu vou fazer só essa pequena introdução para vocês entenderem esse comentário de Rashi. O principal ponto da aliança de Deus com Abraão, o cume da aliança, chegou quando Deus pediu para ele que aos 90 anos ele fizesse o quê? O Brit Milá, a aliança de sangue, o pacto da circuncisão. Tá? Que nós já sabemos o que é a circuncisão, certo? E isso foi transmitido não só para Abraão, como ele passou para Ismael, que seriam os árabes agora, passou para Isaac, passou para Jacó, e Jacó e fez para todos os seus 12 filhos, tá? Então, quando o povo chegou perante o faraó reclamando de Yosef, por quê? Vamos ler aqui o comentário. Yosef disse a eles para que eles se circuncidassem. Falou, pessoal, por quê? Rashi ele comenta que Yosef, além de pedir para que eles, quando eles viessem comprar comida, eles se circuncidassem, quando vieram o faraó e falaram, assim Yosef nos diz para fazermos, que é circuncidar. O faraó lhes disse, e por que vocês não juntaram cereais? Por acaso Yosef não anunciou que chegariam os anos de fome? Disse-lhes, juntamos muito, mas apodreceu. Disse o faraó, tudo o que lhes disser, façam. Ele decretou sobre o cereal e ele apodreceu. Se Yosef decretar sobre, nós morreremos. Isso é o comentário aqui de Rashi. O que acontece aqui, meus amigos? Mais na frente nós vamos ver a questão do maná. Tá? E esse maná ele caía de segunda a sexta-feira, e na sexta-feira caiu uma porção dupla, mostrando que Hashem que cuida do nosso parnassá, do nosso sustento, da nossa alimentação. Tá? Aqui
Quando Yosef ele pegou e falou todo o significado dos sonhos, ou seja, o assunto já estava decretado perante Deus, e Deus só revelou a Yosef. Então, Yosef seria aqui meio como se fosse um canal entre Deus e o mundo nessa geração aqui, nessa porção aqui em relação ao Egito. Então, a palavra de Yosef, ela tinha poder. Então, o que acontece? É óbvio que quando foi anunciado pelo faraó e pelo Yosef que havia um período de fartura, né, e que haveria outro período de 7 anos de escassez, é óbvio que as pessoas começaram a estocar alimento no Egito. Só o que acontece? Começou a apodrecer. Quem tinha estocado apodreceu. Só o que Yosef tinha guardado não apodrecia. Por quê? A ligação estava aqui. Deus colocou ele como um porta-voz. Então, o que ele fazia, o que ele guardava, não apodrecia. E ele falou: ó, por que não está apodrecendo? Porque eu sou circuncidado. Eu faço parte de uma aliança com Deus. Vocês também têm que se circuncidar. E o povo foi lá reclamar com o faraó. Ele também quer que a gente se circuncida. Tá? Dando continuidade aqui. Então ele começou a vender os alimentos. Não só para o Misraim, mas para todo o Misraim e o Egito, tá? Mas todos os povos que desciam ali. Toda a terra veio para o Egito para comprar alimento, tá? Jacó, Israel, ele viu que havia alimento à venda no Egito. Ele disse a seus filhos: por que vocês estão se exibindo? 2 pontinhos aqui do comentário também de Irache, que é importante nós ressaltarmos, é que no hebraico está justamente Jacó viu. Vaire Yaakov ki ish, tá? Ish. Como é que Yaakov viu? Né? Era para ele ouvir. Ele ouviu falar que no Egito tinha alimento, só que o texto não diz bem claro. Yaakov vaire, ele viu com seus olhos. Ah, tá, vamos colocar assim, no nível literal, é óbvio que ele viu que as pessoas estavam indo e passavam e estavam indo para o Egito comprar alimento. Só que no profundo aqui da palavra, né, o Rashi ele comenta assim: afinal ele não viu, e só ouviu falar a respeito do que havia alimento no Egito, como se diz, e eis que tem ouvido, né? Ele cita aqui o versículo 2. Mas ele pergunta qual é o significado. Como eu disse, literal é que ele ouviu falar, mas qual é o significado dele viu? Viu com a visão profética que ainda havia mantimentos no Misraim, no Egito. Mas não foram profecia explícita a ponto de informar do que tratava de Yosef, ou seja, porque pessoal, esse aqui vai ficar um pouquinho comprido, tá? Mas vamos lá. Essa porção é muito boa. Vamos aqui comigo, vamos viajar aqui nas entrelinhas da Torá. Vamos ver que lindo. Você pensa bem, Deus nunca ocultou nada de Jacó, de Israel, né? Lembra ali quando ele estava com Labão, os 20 anos que ele ficou ali trabalhando, né, no caso, 7 anos por Rahel, depois ele trabalhou, na verdade ele trabalhou foi 14 anos por Rahel, né, porque ele havia trabalhado os 14 anos, os 7 anos primeiro por Rahel, levou foi Leia, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, ou seja, todo o labor que ele fez, toda a labuta que ele teve foi por amor a Raquel, tá, e por isso que todo esse vamos dizer assim, um linguajar bem brasileiro, né, esse showdown por José, né, Yosef. Então, como o Racho comenta aqui, como é que pode? Pensa comigo, Deus em nenhum momento, desses 30 anos aqui, que basicamente que Yosef estava no Egito, né? Não, que Yosef tinha 30 anos. Ele estava com 17, então ele já estava poucos ali, tempo aos longo tempo no Misraim.
Então, será que Deus não mostrou para ele que na verdade, quando seus irmãos trouxeram a manta toda que ele havia dado para ele bonita, com sangue lá do carneiro, ele não percebeu que não era sangue de José e que Deus não havia revelado para ele que o filho dele estava vivo? Por isso que a Torá ela fala, a Bíblia fala, existem coisas que estão ocultas. Mais, o mais justo, tzadik que Yaakov foi, Deus dentro desse por falta de palavra melhor, vou usar esse termo que nós seres humanos usamos, Deus durante desse plano, ele tinha toda a situação e ele precisava que a morte de Yosef ficasse oculta aos olhos de Jacob, mas ele não queria fazer isso, mas foi necessário, tá? Para que nós vamos ver que no final, que toda a preservação do povo hebreu fosse mantida, tá? Então, de uma certa forma, no nível mais profundo, quando diz que ele viu em profecia, tá? E tem um outro ponto aqui que ele fala assim, né? Por que vocês estão se exibindo? No literal, né? Lama titral, né? Tem aqui, verdade, 3 comentários em relação a isso. Vamos focar aqui no mais simples que na. Vocês estão se exibindo por quê? Porque ele ainda tinha um pouco de alimento, ele ainda tinha um pouco de cereal. E as pessoas passavam lá para ir para o Egito e os meninos, os 10 ali, ficavam se exibindo, tipo tirando barato, falando: não, nós temos alimento, nós ainda temos alimento, e o pessoal passando. Por isso que fala: vocês são exibindo por quê? Vocês não sabem que isso vai acabar? Vocês não sabem que esse alimento vai acabar? E daqui os sábios eles nos ensinaram, aprendemos que as pessoas não devem se gabar pelo que você ainda tem. Entenda bem, pelo que você ainda tem, né? O Rashi ele comenta aqui, né? Porque todos olham para você e se surpreende que vocês não estejam em busca de alimento, né? Para si, antes que se esgote o que vocês têm consigo. Então, entenda bem, são pessoas justas. Era um homem que falava com Deus, é um homem que teve o sonho, que viu a escada, que subiu e descia malachim, né? Anjos. Aqui ele falou: você acha que o que acontece para o justo também não acontece para o que acontece para o ímpio não acontece para o justo? Todos estamos debaixo da mão de Deus. Então parem de se exibir, se aprontem e vão lá para o Egito. Ele disse: eu escutei que há provisões no Mizraim, no Egito. Vocês podem descer lá e comprar alimento. Vamos viver lo moti, vamos morrer, tá? Notar. Ou seja, veni rie velo namot, tá? Morrer. E aqui tem um outro ponto interessante. Geralmente em hebraico você vai usar assim, descer lá, né? Você ia usar lehu, né? Vá, né? Mas aqui no hebraico tá redu. Por quê? Geralmente você vai encontrar sempre vá, lehu, lehu. Porque justamente nesse caso aqui, vai amarrar justamente com nós estamos falando aqui, redu. Redu são 3 letras aqui em hebraico, que é o resh, o dalet e o vav. Que se você somar elas dão 210, ou seja, são os 210 anos que o povo vai passar ali depois, quando eles descerem para o Egito, no cativeiro. Então, de uma certa forma, a palavra usada aqui específica para essa questão onde ele fala desçam ao Egito para pegar provisões, Eridu, dá 210, ele estava querendo já profetizar o tempo que o povo ia ficar cativo no Misraim. Porque Eredu, no hebraico, Resh ele tem um valor de 200, tá? Dalet ele tem um valor de 4. E o Vav de 6. Se você pegar, somar 200 mais 4 mais 6, você terá os 210 anos, tá bom? Então, quando diz assim que Yosef ele tinha um nível dele próprio de Jacó tinha um nível dele de profecia, ele aqui sem querer ele profetizou também, que ele já aquela descida ao Egito os tornaria escravos durante 210 anos, tá?
eu falei, tem bastante coisa aqui. Mas Jacob não enviou Benjamim, né? Benjamim, irmão de Yosef, juntamente com os outros. Por quê? Talvez um desastre possa lhe acontecer, ele diz. Versículo 4. Como eu estou falando, como eu estou comentando com vocês aqui, amigo. Não é porque você acredita em Deus, tá? Não é porque você tem emuná e bitahon, fé e confiança em Deus, que você vai jogar com a sorte. Vou dizer assim, mazal, tá? Você vai jogar com a sorte da sua vida. Entenda bem, uma das proibições da Bíblia, uma das proibições da Torá é você se colocar em situações de risco, tá? Então, vamos ser bem aqui, bem específico. O que seria uma situação de risco? Tá, vamos lá. Hoje existem muitos esportes radicais, né, chamados esportes radicais. Sei lá, pular de paraquedas, pular de big jump, salto de asa delta, aquelas roupas, eu não sei o nome, não é minha praia. Eu sou um cara assim extremamente conservador em relação a botar a minha vida em risco, tá? Eu sou um cara muito, não sou fã de esportes radicais. Meu negócio é ficar aqui em terra, tá? Então, esse é um dos exemplos. Você não se pode botar em risco. Se você sabe que você vai passar por uma rua, que naquela rua, durante um mês, já teve ali 10 assaltos, e você sabe que naquele horário que está acontecendo, você não deve passar, porque fala, eu acredito em Deus, Deus vai me guardar. Isso não é confiança. Isso é idiotice. Tá? Porque você imagina comigo, Deus, por ele saber de todas as coisas, conhecer o passado, o presente e o futuro, não só conhecer como está nos três ao mesmo tempo, ele sabe o que tem à sua frente. Ele sabe, você não. Então, para Deus é normal. Você se colocar em risco já é uma outra coisa. Não sei se vocês conseguiram captar o que eu quis transmitir para vocês aqui. Então aqui Israel, quando ele fala que não vai enviar o Benjamim, pois era o último filho que ele teve da esposa que ele amava, Raquel, ele falou, talvez um desastre possa lhe acontecer, tá? E aqui o Urash ele comenta, em casa, um infortúnio não lhe poderia acontecer? É uma pergunta. Disse Rabi Eliezer ben Yaakov, daqui aprendemos que o Satã acusa na hora do perigo e conscientemente não convence a expor ao perigo, tá? Isso aqui está lá em Bereshit Rabá 91, capítulo 91, versículo 9, tá? Ou seja, ele comenta que Satã é o anjo acusador, tá? É aquele que acusa. Então, porventura, não é perigo, porventura o Satã não está sempre esperando uma oportunidade para nos acusar perante Deus, lá, vai fazer imprudência, né? Só tratando direitinho aqui com vocês, amigos. Satã, o anjo acusador, ele é um anjo criado por Deus justamente para isso. Não é aquela história que contaram para vocês de que ele se rebelou, não. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para que nós tivemos a possibilidade de ter o livre-arbítrio, tá? Então, Yaakov aqui, Israel, ele pegou, se precaviu, tá? Isso é um mandamento da Bíblia. Você não se pode se colocar em situações de risco, tá? Yosef governava sobre toda a terra e ele era o que vendia alimento para todo o povo. Quando os irmãos de Yosef chegaram, prostaram-se a ele com suas faces para o solo. Aqui entra um assunto interessante. Quando Jacó, Israel, pediu para os 10 filhos descerem ao Misraim, descerem ao Egito, assim como ele falou no caso de Benjamim, para ele não queria que ele se colocasse em risco, a mesma coisa ele falou para os outros 10 filhos. Vocês vêm aqui e prestem atenção. Isso aqui é o Midrash, tá? O Midrash ele conta isso pra gente. Não vão todos juntos. Não entre pelo mesmo portão todos juntos, quando vocês descerem ao Egito. Se dividam em 10 e entre cada um por uma entrada. Assim foi o conselho de Jacó, tá? Para os seus filhos.
Por quê? Ele temia, porque eles eram filhos belos, eram 10 homens belos, fortes, né, belos de aparência. Isso diz, no judaísmo tem essa questão vamos dizer assim, eu posso usar o termo que nós usamos aqui de mal olhado, né? Então tem essa questão, você não deve provocar também, tá? Nossa, olha que 10 homens bonitos, tudo bem, né? Devotos, temente a Deus. Então, se separem, entre pelas 10 entradas ali do Egito, não vão todos juntos, tá? E aqui deu pano para acontecer uma história bem interessante que o Midrash nos conta. Vamos continuar aqui, eu vou entrar nesse assunto com vocês. Então nós chegamos aqui, quando os irmãos de Yosef chegaram, prostaram-se a ele com suas faces para o solo. Por quê? Qual foi quando Yosef, ele viu que tudo que ele havia profetizado, né, ou seja, tudo que ele tinha, os sonhos de Deus tinha passado para ele, a interpretação, ele logo entendeu. Meus irmãos estão lá, todo mundo está passando fome, então eles vão ser obrigados a descer também para o Egito para poder comprar alimento. E Yosef pegou e deu ordem a todos os guardas de todas as entradas do portão do Egito. Peguem o nome de todo mundo que vier do lado de fora do Egito procurar alimento. Eu quero a lista com os nomes, tá? Pois ele já sabia que o que estava acontecendo era parte da revelação dos sonhos dele. E diz aqui que quando os irmãos dele desceram, tá? Isso aqui já é o Midrash que eu estou comentando. Cada um entrou por uma parte, uma porta, tá? E quando chegou a lista para Yosef dos nomes, e ele pegou ali e viu a lista com os nomes, tá? Ele viu a lista com os nomes dos 10 irmãos, ele pegou a lista e olhou: Reuven, filho de Jacó, Simão, filho de Jacó, Levi, filho de Jacó, Yehudá, filho de Jacó, Isahá, filho de Jacó, Dan, filho de Jacó, Zebulon, filho de Jacó, Naftali, filho de Jacó, Gad, filho de Jacó, Asher, filho de Jacó. Estou pegando aqui porque é o Midrash. É um Midrash bem comprido. Então ele falou: eu conheço esses nomes. E no dia seguinte, ele pegou e confrontou os seus irmãos. Mandou os soldados pegarem, reunir seus irmãos e levar à presença dele. E agora entra aqui. Yosef reconheceu seus irmãos assim que os viu, mas eles não reconheceram. Quando Yosef foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. E o Harash aqui comenta que ele estava sem barba ainda, estava liso o rosto dele. Só que seus irmãos, quando ele foi vendido, já estavam com barba. Então, quando eles chegaram aqui, seu irmão já estava com barba, já estava diferente, então eles não reconheceram. E outra, Yosef não falava com eles diretamente. Ele falava e o intérprete egípcio traduzia para os irmãos deles, para eles não entenderem o idioma egípcio. Tá? E aqui que entra o Midrash. Eu vou ler para vocês porque é muita coisa, tá? Vamos lá. Então, após ele se apresentar para os irmãos deles ali, eles chegaram. Mas onde estava Benjamim? A primeira coisa. Quando ele pegou a lista, ele viu que não estava o nome do Benjamim. Tá? Não estava o nome Benjamim. Será que meus irmãos venderam ele também? Foi a primeira coisa que Yosef pensou. Porque eles também deveriam odiar, porque ele era filho de Raquel e não de Léa. Ele ordenou que trouxesse eles até ele. Yosef ponderou se ele que lhe contasse. O seu Yosef ainda não podia odiá-lo, que ainda podia odiá-lo e rejeitar. Então Yosef foi e testou eles primeiro. Quando os irmãos deles, os 10, se curvaram perante ele,
A própria Torá aqui diz que ele se lembrou do sonho. Tá? Ele se lembrou do sonho. Só que no sonho tinha uma peculiaridade. Havia o sol, havia a lua e havia os seus 11 irmãos. Só que aqui tinha 10, e ainda também não tinha o seu pai. E ele estranhou. Ele perguntou: por que vocês, cada um de vocês, entraram, cada um por um portão da terra? Aqui já entra na narrativa da própria Torá. Ele fala para eles: vocês são espiões. Não, Senhor, nós somos tudo filho de um homem só. Aqui Urashi comenta que por eles disserem que são tudo filho de um homem só, eles reconheceram que eles tinham errado e também incluíram que Yosef ainda poderia estar vivo. Entendam bem. Yosef falou: somente espiões, né? Agem assim. Vocês vieram por um caminho diferente para descobrir os segredos do Egito. Vocês são um grupo de espiões. Os filhos de Jacó protestaram: nós somos todos irmãos. Nosso pai nos advertiu para que entrássemos portões diferentes. Ele temia que as pessoas sentissem inveja. Foi aquilo que eu comentei para vocês. Mas o mais novo ficou em casa e o outro está perdido no Egito. Nós estivemos por toda a cidade para procurar porque somos espiões. Ou seja, eles comentaram que, na verdade, eles entraram por vários portões do Egito, não porque eles eram espiões, mas porque eles estavam à procura de um outro irmão que havia se perdido, que nós sabemos que, no caso, era Yosef, o próprio José. Tá? Aí Yosef respondeu asperamente para eles: vocês são um grupo de espiões. Se quiserem provar que dizem a verdade, mande um de vocês em volta e traga o seu irmão menor. Tá? Nesse meio tempo, eu manterei os outros presos. Para ele mostrar que ele falava sério, ele colocou eles na prisão durante 3 dias. Tá? Na verdade, Yosef ele esperava que eles se arrependessem. Esperava que eles se arrependessem e que ele reconhecesse o que estava acontecendo ali com eles era porque justamente o que eles haviam feito com o irmão. Quando ele deixou que eles saíssem, ele ordenou: vão para casa, né? Levem comida. Isso aqui já é parte da paraxá de amanhã, da porção de amanhã. Então vocês entenderam. Jacó pediu para quando eles descessem não entrassem todos juntos, que eles entrassem por cada entrada do Egito. Yosef tinha uma lista com todos que vinham de fora para comprar alimento. Ele reconheceu a lista com os 10 nomes dos irmãos dele. Ele achou estranho que estava faltando um Benjamim, né? Benjamim. Eles achou que os irmãos deles tinham vendido ele também. Ele chamou e usou desse artifício para falar para eles que eles eram espiões. Por que vocês estão falando que vocês estão tudo filho de um homem só, se vocês estão entrando parte diferente da cidade? Quem faz isso são espiões. Os irmãos retrucaram e falaram: nós estamos fazendo isso porque nós estamos procurando o nosso outro irmão. Nós somos 12 filhos, tudo de um homem só. Mas um se perdeu e o menor está com o nosso pai em casa. Então, eles acabaram que entrou todo mundo nesse contexto dessa história. Tá? Yosef pegou, falou com eles asperamente, os mandou trancar durante 3 dias para ver se eles se arrependiam, para ver se eles reconheciam que o que estava acontecendo foi porque o que eles fizeram com o irmão deles. Tá? E vamos terminar aqui. Yosef falou para eles, né? Vou entrar aqui na Torá mesmo, versículo 15. É somente a maneira de vocês me convencerem. Pela vida do faraó, vocês não deixarão este lugar, a menos que seu irmão mais novo venha até aqui. Mande um de vocês e traga seu irmão.
Yosef colocou eles na prisão durante os 3 anos, durante 3 dias, desculpa, como eu já tinha falado. E o último versículo 18 aqui diz: no terceiro dia Yosef lhe disse: se vocês fizerem como eu digo, vocês viverão, porque eu também temo a Deus. Aqui acho que os irmãos já poderiam reconhecer, né? Se o Misraim, o Egito, professor era tudo dólar, porque ele fala que ele também reconhece a Deus como o Deus único, tá? E assim se encerra aqui a nossa porção da Parashá Miketz, a nossa parte da Parashá Miketz. Ravé, tinha muita coisa para mim falar, só que eu não quero me estender. Como eu falei, tinha muita coisa. Tinha a questão de quando fala assim, que eles descem em 10. Rashi ele comenta, por que falar que eles descem em 10? Né? Se eles desceram em 10, qual o significado? A Torá não dá ponto sem nó. Isso queria dizer o quê? Que quando eles venderam o irmão deles, né, havia divisão entre eles e todos realmente odiavam. Nós sabemos que não, que ali eles eram bem divididos, na verdade. Ainda mais o Ruben, né, o Reuven, que na verdade não queria fazer isso ao seu irmão. Mas quando eles desceram para o Egito por causa da fome, eles desceram em unânime. Ou seja, todos os 10 estavam com o mesmo sentimento. Nós descemos, vamos ver se nós encontramos o nosso irmão lá, tá? Entre outras coisas aqui também, que não tem como a gente estender demais. Já deu 36 minutos, tá? Mas Todarabá, mais uma vez, eu agradeço, espero que tenham gostado dessa questão, desse aprofundamento, desse desenrolar da história aqui, tá? E é isso, pessoal. A Torá ela nos traz todos os segredos do que aconteceu, tá? Como eu falei, existem muitas outras interpretações. Se a gente fosse ficar aqui, ia dar mais de uma hora comentando cada comentário de Rashi, cada ponto ali do hebraico, tá? E vamos ficar com isso. Vai haver mais oportunidades, vamos nos aprofundar cada vez mais no desenrolar da Torá. E que Hashem nos ilumine, que nos dê sabedoria, que o que nós vemos passar aqui seja a mais pura realidade dentro do contexto original hebraico, tá? Eu peço para vocês que estão curtindo esse conteúdo, deixe aqui o seu like, tá? Se inscrevam. Precisar, comentem, não deixem de comentar, tá? Isso ajuda que o vídeo ganhe engajamento, a gente cresça e esse conhecimento chegue a mais pessoas e isso também possa transformar a vida de mais pessoas, porque na verdade não é ninguém que vai transformar a sua vida, é você mesmo que vai transformar a tua vida. Entendam bem, Abraham, Isaac e Jacob, tá? Abraham, Isaac e Jacob, todos eles, para que Deus os abençoasse, eles seguiram as diretrizes de Deus. Ou seja, quando eu falo para você que só depende de você, Deus falou assim para Abraão: sai do meio da tua parentela e vá por uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, primeiro você tem que tomar atitude. A sua atitude é baseada naquilo do que Deus falou. Então você tem que ter fé e emuná. Confiança, fé e confiança em Deus. Isaac fez a mesma coisa também, tá? Quando Deus falou para ele, você não desce para o Egito, você fica aqui. Você foi oferecido em Corban para mim, né? Então você tem que ficar dentro da terra de Canaã, você não sai. E Jacob, quando viu a escada, pediu para Deus que ele fosse por ele, que ele guardasse ele, mas ele tinha que fazer a parte dele. Então ele trabalhou ali para Labão, mesmo aqueles 14 anos, os 20 anos no total, mesmo sendo enrolado, Deus ali dentro trabalhou contra Labão. Nós já estudamos. Então entenda uma coisa. Você às vezes você pede para Deus, Deus faz isso, Deus faz, mas você não entende que o primeiro passo quem tem que dar é você. Então não espere que ninguém, que ninguém venha tomar a sua frente, que ninguém morra por você pelos seus erros. Tudo isso é redimido por você mesmo. Você que faça a sua parte. Tá bom? Hakadosh Baruch, o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele já criou o mundo, já deixou tudo aqui. Toda a evolução tecnológica, científica, sabe?
ela é baseada naquilo que Deus já deixou aqui. Então cabe a mim e você simplesmente fazer o quê? Simplesmente nós temos que fazer o que não é devido. É para trabalhar? Trabalhe, acorde cedo, vai para a labuta. Faça sua parte que Hashem providenciará as demais coisas. Amigos, fiquem com Deus mais uma vez. Todarabá, muito obrigado mesmo. Até eu aqui, eu já tinha lido de manhã, mas eu gostei de ler aqui, sabe? E é isso fala comigo, fala com todos. Primeiro vem para mim, depois vai para vocês. Fiquem com Deus, Todarabá, Lechitraot, e até amanhã, se assim Deus permitir. Se o Mashiach não vir hoje, né? Se o Mashiach não se revelar hoje, que seja hoje, Baruch Hashem, amanhã estaremos aqui novamente, tá bom? Fiquem com Deus, Todarabá, um ótimo dia.